Bem pessoal, esse vídeo contará a história dos Zeus dentro do Nesuverso Fate Series, bem sem enrolação, vamos para a história e habilidades dele. Zeus é um deus máquina enviado pelo caos de outro universo para colonizar outro planeta. Depois de milhares de anos vagando pelo universo, ele e os outros deuses da nave fizeram um pouso de emergência na Terra, que atendeu a 78% de suas condições de pouso. Lá, os humanos começaram a adorá-los como deuses. Durante a titanomaquia, ele matou seu próprio pai Cronos e se tornou o rei dos 12 deuses máquinas. Dentro do cinturão perdido do Atlântico, a história divergiu em 12.000 a.C. para combater o Titã Branco que já estava na Terra. Zeus tomou a decisão precipitada e unilateral de usurpar as autoridades de seus companheiros deuses, adquirindo as funcionalidades de todo o panteão olímpico como um todo, ganhando poder suficiente para repelir o Titã Branco. Calamidade em uma luta que quase terminou em empate. Zeus conseguiu proteger o Olimpo e o planeta, mas foi profundamente abominado pelas outras naves por infringir seus respectivos domínios sem seu consentimento. Na hora de decidir se os deuses deveriam continuar governando o homem ou coexistir com eles, Zeus era o único membro da facção de administração, ficando sozinho contra os olimpianos restantes. No Olimpiamaquia, ele destruiu os corpos mecânicos de Atena, Hestia, Hades, Ares e Hefesto, embora tenha poupado a unidade cerebral deste último, usando-a para gerenciar e manter o Olimpo com mais eficiência, cujos destroços caíram nos mares da Atlântida e tornou-se ilhas, e puniu os sobreviventes, forçando-os a seu lado. Ártemis e Poseidon foram reprogramados para servir como as camadas de defesa da Atlântida. Deméter foi forçada a assassinar sua filha Perséfone, levando-a à loucura. Afrodite teve sua natureza como a deusa do amor derrubada, transformando-a em uma deusa fria que administra a humanidade através do controle mental. Para salvar Hera, cuja Leteia havia sido destruída, ele combinou os restos de sua consorte com uma de suas concubinas, transformando-a em sua sacerdotisa e noiva divina. Tendo reafirmado sua existência como rei dos deuses, ele continuou governando o Olimpo e a humanidade até o presente. Na saga do século da chama eterna disse que Zeus é aliado de um humano chamado de Questaria, em seu cinturão perdido, e foi ele quem renomeou o Atlas da árvore da fantasia do cinturão perdido, depois que o Titã foi condenado a segurar os seus na mitologia grega. Quando Chaldeas se aproxima da cidade interestelar, ele decide fazer sua declaração de guerra. Comandando-os a se curvarem e se submeterem diante dele, ele se apresenta como o todo-poderoso deus Zeus, o rei do cinturão perdido do Atlântico que governou o Olimpo desde a Era dos Deuses antes de lançar uma poderosa tempestade na fronteira da tempestade. Ele foi visto durante uma reunião com seus companheiros olímpicos, Hera, Deméter, Afrodite, os Dioscuros e os apóstolos do deus alienígena, Limbo e Rasputin. Ele relata que tudo está indo de acordo com o plano. Ele reafirma sua intenção de restaurar e expandir a mitologia em todo o planeta branqueado para salvar o mundo. Após uma breve discussão entre Afrodite e Domã, Zeus solta um rugido relâmpago para detê-los. Ele afirma entender a raiva dos outros deuses, reconhecendo que o milagre de sua existência é devido à árvore da fantasia, então ele pede que eles aceitem esse fato vergonhoso para que possam superá-lo. Depois de Domã questioná-lo sobre seu poder de superar a árvore, ele admite que suas autoridades não serão suficientes, e é por isso que ele formou uma aliança com Questaria. Após os comentários de desagrado de Afrodite e Deméter sobre Zeus formando uma aliança com um mero mortal, Zeus responde que Questaria se destaca entre os humanos, sendo alguém digno de sua atenção. Quando Chaldea encontra os deuses, Europa decide chamá-lo para julgar os infiltrados. Quando Sherlock Holmes tenta usar seu fantasma nobre, Zeus lança relâmpagos nele, incapacitando-o. Na segunda reunião, Zeus autoriza Deméter a usar sua Leteia para destruir a Caldeia. Castor pergunta a Zeus sobre suas ações de lançar uma maldição sobre Holmes e por que ele não o matou ao lado de Chaldea no momento ou mesmo antes de seu navio chegar ao Olimpo. Zeus, entendendo seu ponto, comenta que ele, como principal deus do cinturão perdido, deve proteger seu povo. Ele afirma que, se não retiver seu verdadeiro poder, seu trovão poderia tornar as cidades e suas populações além da regeneração de Deméter ir pro nada. Habilidades. Originalmente, todos os deuses máquinas eram uma existência única, o caos primordial, que sacrificou 97% de seus recursos para que pudessem colonizar outro planeta em um universo diferente em seu lugar. Devido a isso, os deuses máquinas possuem a habilidade de combinar uns com os outros, melhorando suas capacidades de sobrevivência e combate à medida que se aproximam das raízes do caos primordial. Como prova disso, a primeira geração de deuses máquinas depois do caos, as naves de guerra da classe Titã, eram ainda mais robustas que os 12 olimpianos.
No entanto, Zeus estava em uma classe própria. No evento conhecido como Titanomaquia, Zeus derrotou seu próprio pai, Cronos, o rei dos titãs, e roubou a coroa do vaso sagrado de Cronos, a marca de sua nau capitânia que une todo o seu panteão. Ao sincronizar as autoridades não apenas de Urano, Cronos, Gaia e Meliai, mas de todos os outros titãs e até mesmo de muitos deuses menores, Zeus se tornou um ser quase onipotente. Embora o Lost Belt Zeus possa ser diferente daquele da história humana própria, no fundo, eles são fundamentalmente os mesmos. O ser supremo na mitologia grega, o vencedor de ambas as guerras de Maquia, e aquele que governa os 12 Olimpianos. Não apenas um espírito divino degradado, mas um deus genuíno que já existiu na Terra. Seus laços profundos com os planos concreto e abstrato significam que ele é um dos fenômenos que moldam o próprio mundo. Dito de outra forma, o rei dos deuses do mito é, em um sentido muito real, a coisa mais próxima que existe de um governante de todo o planeta. Embora isso lembre Machis Katashikadi e Deus Arjuna, suas existências são fundamentalmente diferentes. Chaldeia foi capaz de enfraquecer a divindade de Arjuna atacando a fé que lhe gerou. No entanto, isso não funcionaria nos deuses máquinas, pois sua funcionalidade divina era uma parte inerente de seu ser. É o que os torna deuses e, portanto, nada pode ser feito para alterar isso. Como Zeus é quem está acima de todos os outros deuses do navio, Goredolfimos chega à conclusão de que ele é o inimigo mais poderoso que eles enfrentaram até hoje. Gingleabelmeonier está chocado por ser ordens de magnitude inteiras mais poderosas do que Deus Arjuna, que absorveu todas as divindades na Índia, poderia existir. Sherlock Holmes responde que se Zeus tem governado continuamente o planeta desde os tempos antigos sem mudar sua própria natureza, então ele está sem dúvida em uma liga própria. Habilidades de classe pessoais. Aquele que atravessa o mar de estrelas. Com essa habilidade Zeus foi capaz de viajar pelo universo por milhares de anos. Outra habilidade a ser citada é a autoridade do relâmpago, classe A+. Ele é o principal deus portador dos grandes raios capazes de destruir céus, galáxias e a foice de Adamas. Disse que ele possui autoridade para incinerar todo o universo. Caster diz que se Zeus tivesse usado a verdadeira força de seus grandes raios contra o Nautilus, ele poderia facilmente reduzi-los a pó. No entanto, Zeus diz que ele não fez isso porque eles teriam demolido a cidade e obliterado a população. Nem mesmo dons regenerativos de Deméter seriam capazes de trazê-los de volta. O que já confere a ele pode negar regeneração ou outra habilidade é o batismo de Gravitons, uma autoridade concedida pela divina coroa de Cronos que lhe permite controlar a gravidade. Zeus também pode se regenerar de qualquer quantidade de dano, tornando impossível destruí-los completamente, usando a autoridade da Terra. Zeus também tem a autoridade de Hades, que tem a capacidade de dissolver a matéria em seus átomos componentes. Vamos agora para o fantasma nobre de Zeus, que é a disciplina mundial Queraunos. Eu sou o trovão que rasga as estrelas. Seu tipo é antiplaneta, antiestrela, antidimensão, anti-espaço-tempo, anticonceito. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Eu não falei muito da história para não dar spoilers, tem muitas outras coisas que eu possivelmente deixei de contar, mas foi para não dar mais spoilers do que já tô dando nesse vídeo.